Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Que alegria começar mais uma Arena e saber que você está aí acompanhando a gente nessa nova temporada que está realmente maravilhosa, uma grande bênção. Hoje eu quero falar com você algumas coisas bastante curiosas. Aqui na Terra muita coisa acontece, mas o que será que está acontecendo no céu? Por exemplo, para um pouquinho agora e pensa, lá no céu, o que está acontecendo agora lá no céu? Enquanto você assiste o Arena, por exemplo, o que acontece lá em cima? É uma pergunta interessante, né? O que Jesus faz agora? E o que é que o Espírito Santo está fazendo aqui na Terra? Qual a função dele aqui e a função de Jesus lá? Interessante isso, né? Você acha que o céu está parado? Não. Acha que está em silêncio? Também não. Então o que a Bíblia fala sobre isso? Essa é uma pergunta curiosa. Sabe que muitas pessoas fazem essa pergunta, né? E tem curiosidade de saber o que acontece lá em cima. Os homens têm tentado explorar o universo. Tentaram ir à Lua, tentaram ir a Marte, estão tentando ir a outros lugares, porque na verdade é uma curiosidade para tentar saber o que acontece lá em cima. Boa pergunta, é ou não é? Pois hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tremendaço assunto, esse importantíssimo assunto. Deus convida você e eu a olharmos para cima. Olhe para cima, pela fé, pela Bíblia. E através desse tema, hoje, você vai ser impactado. Não saia daí. Pega a sua Bíblia, mantenha os olhos na tela, porque tem algo grande que vai ser revelado para o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero lembrar você que o Arena está nas principais redes sociais. Nós estamos com @Arena do Futuro no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você pode seguir o programa nestas redes sociais. E se você quer mais conteúdo, estudos bíblicos, séries completas, você pode entrar no YouTube. Vai lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. E ali você tem todas as séries, o Grande Conflito, o Apocalipse a Resposta, os 10 Mandamentos, a Última Esperança, a Verdade e outros temas mais que nós já produzimos e que já está ali disponível. É grátis, não paga nada, você pode entrar, assistir, baixar, copiar, mandar para amigos, não tem nenhum problema, certo? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que acompanha a gente no sul do Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, você que acompanha a gente no centro-oeste, no sudeste também, você que nos acompanha em todo esse imenso país, muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Um abraço para você que é evangélico, para você que é católico, para você que é espírita, para você que é ateu, para você que não tem nenhuma religião e para você que é adventista do sétimo dia, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Também um abraço muito especial para o pessoal que nos acompanha em Londres, também em Paris e também em Bruxelas. Um abraço para você do Japão, um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos e para você que nos acompanha nos países sul-americanos, latino-americanos ou centro-americanos. Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que hoje esse tema vai mexer bastante com você, porque nós estamos tratando de um conteúdo muito especial com base nesse livro do pastor Mark Finley, O Mistério da Profecia. Esse livro é extraordinário e nós estamos tratando dele nessa nova temporada, nesta série. E por isso eu chamo muito a sua atenção para o tema de hoje. Aqui, por exemplo, o tema é Olhe para Cima. E nós temos algumas citações muito curiosas. Por exemplo, na página 112, diz assim: nossos olhos não devem estar fixos em um templo terrestre, nem em um sacerdócio terrestre. Claro, nossos olhos devem estar fixos no céu, lá em cima. Veja aqui uma outra citação na página 115. Compreender e receber os benefícios que Jesus nos oferece, graças a seu ministério no santuário,
faz grande diferença para a nossa vida espiritual. É a diferença entre estar se debatendo na frustração da derrota ou se alegrando na vitória. Que texto bonito, né? Veja essa aqui da página 116. A intercessão de Jesus no santuário celestial tem o poder de salvar todos os que abrirem o coração para a sua graça. Aleluia! Deus seja louvado. Mais uma citação na página 121. A mensagem do santuário celestial é de que Deus está em seu trono. Em breve, a justiça reinará e as suas promessas serão cumpridas. Uau, tem muitas citações profundas, não é? Por isso o tema, olhe para cima. Agora sim, estamos preparados para estudar a Bíblia e eu convido você então a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo para o estudo de hoje. A palavra de Deus fala sobre o que acontece na terra e o que acontece no céu. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto que está aqui em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e os versos 9 e 10. Olha só. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, ou se abriram os livros. Que texto contundente, que texto poderoso, que texto extraordinário, não é mesmo? O que significa isso? Como entender esse texto? Quando você vai para Daniel capítulo 8 e o verso 14, olha só o que tem aqui. Daniel capítulo 8, verso 14. Bem aqui. Diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto, aparentemente simples, ele é profundamente importante. Ele tem um significado grandioso. E para você entender Daniel 8,14 e Daniel 7, 9 e 10, que nós vamos analisar agora, você precisaria gastar um tempo considerável e por mais que você estude, você ainda precisará saber um pouco mais. Quando Daniel escreveu até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele se referia ao santuário celestial. Funciona assim. De acordo com a Bíblia, havia um santuário terrestre que foi construído por Moisés como réplica do santuário celestial. Eu falei sobre isso em um dos programas passados. Ok, então o santuário terrestre é o nosso exemplo para a gente entender o santuário celestial. Tinha o pátio, o santo e o santíssimo. O sacerdote entrava no santo todo dia e o sumo sacerdote no santíssimo. Quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo, era o dia da expiação, era um dia de juízo, era um dia de definições importantes. Ok, o que Daniel 8,14 está dizendo é que no final de um período profético chamado 2.300 tardes e manhãs, Jesus iniciaria no céu essa atividade no Santíssimo. Por isso que fala, o santuário será purificado. Então, para você entender as 2.300 tardes e manhãs, precisa entender o seguinte: uma tarde e uma manhã é uma expressão bíblica que se refere a um dia. Então, eu posso falar um dia ou eu posso falar uma tarde e uma manhã, é a mesma coisa. Só que isso aqui é uma profecia, e um dia profético equivale a um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Está claro? Aí você começa a estudar na Bíblia para saber o seguinte: por que Daniel fala que no final dos 2.300 anos o santuário seria purificado? Ou seja, Jesus passaria para o Santíssimo no santuário celestial. Bom, aí nós calculamos, estudamos Daniel 8, Daniel 9, para saber os detalhes. E de maneira bem resumida e simples, é assim: esse período de 2.300 anos começaria a ser contado a partir do final do ano 457, início de 456 a.C. Aí você soma desse ano, final de 457
início de 456 a.C., você acrescenta aí 2.300 anos e você vai chegar ao ano de 1844 depois de Cristo. E nós calculamos a partir daí, baseado nas informações de Daniel 8 e Daniel 9. Então, resumindo, os 2.300 anos terminaram em 1844. Portanto, em 1844, Jesus sai do lugar santo e passa para o Santíssimo no santuário do céu, iniciando assim o juízo final, iniciando assim a purificação do santuário, como diz a Bíblia. Então, hoje, o que acontece lá em cima? Hoje, Jesus está no santuário celestial, fazendo um trabalho de intercessão por cada um de nós. E também iniciou o juízo final. Veja o que diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, hoje, lá em cima, tem um santuário celestial, Jesus está no Santíssimo, Jesus já iniciou o juízo final, a primeira fase, e Jesus hoje é o nosso advogado. Deus é o juiz e Jesus é o advogado. Jesus está no Santíssimo intercedendo por mim e por você. Estou respondendo a pergunta que eu fiz no começo. O que acontece lá em cima? Acontece o início da primeira fase do juízo final, o juízo de investigação. E Jesus é o nosso advogado. Agora que nós estamos entendendo o assunto, vamos voltar para Daniel 7, os versos 9 e 10, para que você possa compreender melhor esse tema. Voltando para Daniel 7, versos 9 e 10, deixa eu abrir novamente a Bíblia, para eu explicar algumas coisas importantes para você. Aqui está. O profeta fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Quando ele fala em tronos, ele passa para nós a mensagem e o quadro de uma sala de julgamento, porque ele fala assim: e foram postos uns tronos, são os tronos do julgamento, dando a entender que o juízo começaria, ou começou. Aí ele fala assim: o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias que se assentou, diz o texto, as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da cabeça como pura lã. Esse ancião de dias é Deus, que se assenta no trono, como juiz, entendeu? E o texto continua, como a pura lã, e fala assim: o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Por que na cena do juízo, na cena da atividade que acontece hoje no céu, por que aparece trono e chamas de fogo? Por que aparece o fogo? Porque o fogo significa aqui duas coisas: o fogo queima para purificar, ou o fogo queima para destruir, certo? Então o juízo final é assim, define a vida de cada um de nós. Ou a pessoa é salva, ou ela perde a salvação. Ou ela é purificada, ou ela é destruída. Ou é céu, ou é inferno. Ou é pódio, ou é pântano. Ou é vida, ou é morte. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou vai, ou não vai. Entendeu? Por isso que aparece fogo. Diz, os tronos, o ancião de dias se assentou e havia chamas de fogo, para mostrar que o juízo final define: o fogo queima para purificar ou queima para destruir, certo? O texto continua, agora vamos para o verso 10. O verso 10 fala assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. E continua: milhares de milhares o serviam. Esses milhares de milhares são os anjos que atuam, que exercem a função de testemunhas. Os anjos são as testemunhas no juízo. Então diz, milhares de milhares serviam a ele, e miríades de miríades estavam diante dele. Aí fala assim, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que impressionante, né? Então, Deus é o juiz, Jesus o advogado de defesa, o diabo o advogado de acusação, embora o diabo esteja aqui na terra, mas ele é o acusador, os anjos são as testemunhas, nós somos os réus, a lei, os 10 mandamentos, é a norma do juízo final, entendeu? Então fala, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Esta é a cena do juízo. Lembra que o juízo tem 3 fases. A primeira fase, investigação, que acontece agora. A segunda fase, comprovação, que vai ocorrer durante o milênio. E a terceira fase, execução, que ocorrerá depois do milênio.
Agora, no céu, está acontecendo a primeira fase do juízo, a fase de investigação. É o que está acontecendo lá em cima agora. A palavra de Deus continua explicando para a gente o assunto, quando ele fala assim, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Observem que a expressão aqui está no plural, abriram-se os livros. Então, esses livros são livros usados no juízo, ou seja, Deus tem livros no céu, onde ele registra muitas coisas. Nós não sabemos os nomes de todos os livros, mas a Bíblia nos ajuda a entender pelo menos sobre 3. Um livro é o livro da vida, o outro é o livro da morte, ou livro do pecado, e o outro é o livro memorial. Esses 3 livros aparecem explicitamente na Bíblia. Para que serve cada livro desse? O que Deus anota desses livros? É justamente isso que eu vou explicar para você agora. O livro da vida é o livro onde Deus registra os nomes das pessoas que se arrependem, que se convertem e que se batizam. Quando uma pessoa aceita Jesus, se arrepende, abandona a velha vida, se batiza e começa uma vida nova, o nome dela é escrito no livro da vida. Veja só o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso 27, sobre esse assunto. Apocalipse 21, verso 27. Fala exatamente assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só pode entrar na vida eterna, na Nova Jerusalém, quem tiver o nome no livro da vida do Cordeiro. Portanto, o livro da vida é um desses livros e é o mais importante, porque é onde se registra o nome da pessoa convertida. O outro livro, que é o livro dos pecados, ou da morte, é o livro onde se registra os pecados cometidos, entendeu? As transgressões, as rebeldias. Ali, Deus registra todos os pecados que as pessoas cometem. E o terceiro livro é o livro memorial, que aparece em Malaquias capítulo 3, verso 16. O livro memorial é o livro das boas obras. Quando você faz alguma coisa em favor de alguém, quando você evangeliza alguém, quando você tem compaixão de alguém, quando você ajuda alguém, tudo isso, tudo que você faz de bom em favor de alguém, em favor do evangelho, Deus anota ali. Assim diz o profeta Daniel, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que tremendo isso, né? Impressionante. É isso mesmo. E a palavra de Deus é maravilhosa porque ela vai desvendando os mistérios. Nós estamos na série O Mistério da Profecia e cada tema Deus vai desvendando os mistérios para a gente e a gente vai entendendo melhor esses detalhes. Portanto, as perguntas que eu fiz no começo, você percebeu que estão sendo respondidas. O que acontece lá em cima no céu? O que está acontecendo lá no céu? Você já entendeu o que é que está acontecendo? Por isso, nós precisamos prestar atenção. Quando você comete um pecado, quando você comete um ato pecaminoso, por exemplo, você mentiu, é pecado, certo? Se você mentiu, o anjo de Deus vai lá e escreve no livro que você mentiu. Se você nunca se arrepender desse pecado e nunca confessá-lo, você vai perder a salvação por causa dele. Viu como isso é sério e duro? Agora veja, você mentiu, aí você se arrependeu da mentira, então você vai lá, se ajoelha e fala, Senhor, eu contei uma mentira tal dia para fulano de tal, e eu não quero mais mentir, me perdoa por isso, me ajude a superar isso. Então Deus, vendo a sinceridade do seu coração, Ele perdoa você e Ele então dá uma segunda chance para você. Aí naquele registro que estava escrito assim, que você mentiu tal dia, mentira, na frente dele é escrito assim, perdoado, entendeu? Está lá registrado o pecado e na frente escrito perdoado. O perdão anula o efeito daquele pecado, porque Deus perdoou você por causa de Jesus. Assim, você pode ter cometido um monte de pecados, mas se você se arrependeu, confessou e abandonou, Deus te perdoou e Deus te deu um novo coração e você será salvo se permanecer firme na fé. Amém? É uma boa notícia, não é? É uma grande notícia. Louvado seja Deus. Agora, quando você anda com Deus, quando você tem comunhão com Ele, quando você estuda a Bíblia, quando você serve a Deus, não há por que ficar desesperado.
O problema é quando a pessoa tem um pecado escondido, acariciado, que a gente até brinca e chama de pecadinho de estimação. Tem gente que tem um pecado e aquele pecado acompanha a pessoa a vida inteira. A pessoa não larga, não abandona, não muda, ninguém sabe, só ele sabe ou ela, e fica uma coisa incubada. Cuidado, hein? No céu nós vamos ter surpresas. Pessoas que a gente achava que seriam salvas poderão não ser. E talvez para você pode ser um impacto. Como é que fulano não foi salvo? Como é que fulana não foi salva? É porque às vezes a pessoa está na igreja, tem a Bíblia na mão, mas ela tem um pecado escondido, acariciado. E esse pecado, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não abandonar, isso vai tirar a salvação da pessoa. Porque só há perdão quando há arrependimento, quando há confissão e abandono. Por isso, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção nesse assunto. Igreja não é uma brincadeira. Assim, tem muita gente que frequenta a igreja como se fosse um passeio, um passatempo, entendeu? A pessoa vai lá porque os amigos estão lá e tal. Claro, de alguma maneira é melhor frequentar a igreja, mas cuidado, porque a sua salvação depende dessa comunhão sua com Deus e dessa sinceridade quando você abre o coração e confessa tudo para Deus. Está claro, né? Eu estou te falando tudo isso porque eu sou o seu pastor e eu quero o seu bem e a sua salvação e a minha também, claro. Assim a palavra de Deus vai tirando as nossas dúvidas. Agora, enquanto acontece tudo isso no céu, Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, enquanto lá em cima acontece a primeira fase do juízo, tudo isso que nós já explicamos, o que acontece aqui na terra? O que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo acontecem coisas impressionantes. Por exemplo, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 já começa a responder essa pergunta. Olha o que diz aqui. O texto bíblico fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o que acontece hoje na terra é que Deus, através do Espírito Santo, toca o nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo está aqui na terra. E o seu trabalho, entre outras coisas, é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele bate a porta do nosso coração. E ao bater a porta do nosso coração, ele está nos chamando para começarmos uma vida nova, para começarmos uma nova fase com ele, uma caminhada com ele. Por isso, você e eu precisamos estar atentos a isso. Cada vez que se estuda a Bíblia, cada vez que assiste uma arena, cada vez que você vai à igreja, cada vez que você faz uma oração, cada dia, cada instante, o Espírito Santo está lá, tocando a porta do seu coração. E a intenção do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por isso você e eu não podemos brincar com essas coisas. Jamais, não podemos. E tem um detalhe importante que eu queria falar para você. O Espírito Santo faz um trabalho excepcional por nós. Só que o trabalho dele é muito difícil, porque ele tem que convencer o ser humano do pecado. Só que tem pecado que a pessoa gosta, e tem pecado que a pessoa acha que não é pecado. Nós vivemos no mundo do relativismo, e essa onda do relativismo tem sido uma praga. Sabe por quê? Porque para muitas pessoas, as pessoas falam assim: bom, isso é pecado para você? Para mim não. Isso é errado para você? Para mim não. Isso é porque você crê desse jeito, eu creio diferente. Então cuidado, porque se você relativizar tudo, é um perigo, é um abacaxi. Porque, biblicamente falando, você não pode relativizar a salvação, os princípios bíblicos, os princípios da lei, jamais. As coisas de Deus não são relativas, ou elas são ou elas não são. Entendeu? Então, é preciso cuidar, porque o Espírito Santo está lutando, trabalhando para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou sentar ali na minha poltrona, no meu sofá. Eu quero convidar você para vir comigo, para chegar mais perto. Vem cá, vamos sentar aqui. Pegue a sua cadeira, traga a sua cadeira aqui pertinho da televisão, ou puxa o sofá, ou arrasta a cama, faz alguma coisa, rapaz. Mas vem aqui perto, chega mais perto, porque eu quero falar com você sobre esse último item aqui do trabalho do Espírito Santo aqui na terra. O Espírito Santo,
como eu estava dizendo, ele nos convence do pecado. Agora, você precisa ter um coração sensível para ouvir a voz dele. Você precisa ter uma mente aberta para ouvir a voz dele. E quando Deus falar com você, por favor, não endureça o seu coração. Abra o coração para ele. Veja o que diz aqui Hebreus 3, versículos 7 e 8. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu isso? Não endureça o seu coração. Com certeza, o Espírito Santo está falando a você. Com certeza, a palavra de Deus hoje falou ao seu coração. Por que você não abre o coração? Por que você não aceita? Por que você não se entrega? Por que você não se batiza? Por que você não aceita que precisa de ajuda? Por que continua fumando? Por que continua bebendo? Por que continua usando drogas? Por que essa angústia no seu peito? Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção. Hoje Deus pode mudar sua história, sabia? Hoje Deus pode mudar o rumo da sua vida. Hoje Deus pode curar você espiritualmente. Hoje Deus pode libertar você de uma vez por todas das garras do vício, das garras do pecado, das garras do inimigo. Hoje Deus pode dar a você essa libertação total e completa. Se você crê, abra o coração. Estou falando com uma pessoa rica. Você está no seu apartamento, luxuoso apartamento, está sozinho, assistindo a arena, mas você está angustiado, você não tem paz, precisa de um milagre. Eu vou orar por você hoje. Deus vai curar você, Deus vai libertar você, entendeu? Estou falando com você que é um artista de televisão, um artista de novela. Ninguém sabe. Você faz o povo rir, o povo chorar, mas você tem um vazio, uma angústia no peito. Você está a ponto de explodir. Você é um stand-up comedy. Você faz shows por aí, faz todo mundo dar gargalhadas, mas no fundo você está desesperado. No fundo você não dorme à noite. É ou não é? É ou não é? Então, hoje eu estou aqui como seu pastor. Eu vou orar por você. Deus pode curar você. Deus pode libertar você. Deus pode dar a você um novo coração, uma nova chance. Aceita? Claro que sim. Então eu vou orar por você já já. E depois da oração, entra nesse site que aparece aqui. Procure uma igreja adventista, vá até lá. Peça ao pastor ou aos líderes da igreja que te ajudem. Fala que você é meu convidado, minha convidada. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido em nossa igreja. Tá bom? Então agora que você está aberto a isso, eu peço a você que levante a sua mão, porque eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado porque no céu o Senhor está intercedendo por nós. O Senhor está lutando por nossa salvação. E aqui na terra, o Espírito Santo continua trabalhando de forma incansável para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Senhor, esse homem que está no apartamento dele. Abençoa esse jovem artista. Abençoe essa pessoa que precisa de um milagre. Abençoe essa pessoa nesse instante. Em nome de Jesus. Amém.